As crises são comuns nas crianças autistas. Muitas das vezes a gente entende que as crises fazem parte do diagnóstico, como se fosse um critério mesmo, que para ser autista tem que ser crise. E na verdade não é assim que acontece. A crise, ela vem em um momento para o autista extravasar. Alguma situação difícil que ele está passando, que ele não consegue controlar. É nesse momento que surge a crise, mas ela não tem que ser frequente, ela não tem que ser diária, ela não tem que ser por qualquer momento. Uma frase muito comum que a gente acaba escutando é: ai, na minha sala meu filho tem um coleguinha autista, mas ele grita, ele joga o brinquedo, ele bate nos amiguinhos, ele faz isso quase todo dia. Os amiguinhos já estão até acostumados. Isso é algo muito preocupante, porque se ele tá vindo de um momento decorrente de várias crises, isso todos os dias, é porque algo está acontecendo, algo não está bom. Algo muito importante que a gente deve entender é que nós não devemos aceitar a frequente fala de que é comum o autista ter crise. Não, não é comum e não deve ser comum. Nós temos que bater na tecla de que se tem crise com frequência é porque algo está acontecendo de muito grave. Esse conteúdo, ele vem pra gente aprender a prevenir, acalmar e conduzir as situações comportamentais e momentos de crise. Por que eu falo tanto na crise? Porque a crise é algo que machuca, que dói. E não é só a criança autista, é toda a família, todo mundo que está em torno, o ambiente que o autista está inserido. Então, quando tem um momento de crise, a gente tem que aprender a lidar com essa situação. E é algo muito importante que eu venho ressaltar para vocês. Quando o autista ele está no momento frequente de terapias todos os dias da semana ou alguns dias semanais, a gente sempre tem aquele gráfico da evolução que quer acompanhar o crescimento dele. Mas antes de a gente se atentar ao gráfico da evolução do autista, a gente tem que se atentar no bem-estar dele. A gente tem que entender que o autista tem que ser feliz. Ele não pode mascarar as emoções e nem os sentimentos. Nós devemos prezar o bem-estar das nossas crianças autistas. E algo que não é legal, né, nós ouvirmos, mas as crises sim, elas são difíceis tanto para o autista e tanto para a família. E não só a família, para os 3 pilares, a escola, a clínica e em casa. Então, assim, em algum desses momentos, ele vai entrar no momento de crise e pode ser nesses locais. Então, assim, todo mundo tem que estar de acordo, tem que estar falando a mesma língua. Agora, o porquê que ocorrem as crises? Quais são os motivos? Existem vários motivos, mas um dos principais, eles podem ocorrer por questões sensoriais. Às vezes muita exposição à luz, alguma coisa que a textura não lhe agrada, uma roupa que a etiqueta incomoda, tá sempre coçando, um brinquedo que quebrou, então já é um motivo para entrar em crise, uma textura, um cheiro diferente, tudo que sai da rotina é motivo para que o autista possa entrar em crise, porque ele não está acostumado com aquilo que ele está vivendo. Também pode afetar o olfato, até mesmo pelo fato de alguém estar usando algum perfume muito forte, muito doce, muito amadeirado. Isso atrapalha o autista, deixa ele nervoso, porque tá fora do cotidiano dele. São mínimos detalhes que nós devemos nos atentar, devemos identificar para prevenir que o autista não entre em crise. Em alguns casos, ele fica num canto isolado, ou ele chora muito, ele se debate muito, acaba jogando algo, quebrando algo, mas o fator principal que a gente costuma ouvir é quando ele se mutila, ele se agride. Então, assim, por isso que a gente ressalta tanto que quanto mais tu antecipar esse momento para que ele não entre em crise, melhor vai ser para ele, porque você tá proporcionando um bem-estar para ele. Nem sempre a crise ela ocorre por uma questão sensorial, ela pode acontecer por uma questão comportamental.
é muito importante que você perceba o que aconteceu antes, o que antecedeu essa crise, para que você possa prevenir. Como, por exemplo, você está passeando num parque e acaba passando um cachorro pela criança que ela não está acostumada e late. Isso pode ser um dos fatores a desencadear uma crise. E como que você vai prevenir isso? Quando você for no parque, antecipe esse momento para ele. Olha, meu filho, aqui pode ser que aconteça os cachorros, então vamos ficar um pouquinho mais longe, já que você não gosta, você é sensível a esses animais. Então você está sempre conversando, sempre mostrando, antecipando esse momento, diminui muito as chances da criança ter uma crise. E se a criança tem crise na escola, o que vamos fazer? Bom, geralmente o autista ele tem a auxiliar de apoio em educação especial. Quando essa auxiliar está em sala e ele entra em crise, é necessário que ela comunique à família e explique para a mãe ou para os pais, né, quem cuida da criança, o porquê que ele entrou em crise. Às vezes é o dia da educação física e nesse dia não teve educação física e ele já está acostumado com aquela rotina da educação física. Pode ser um momento para entrar em crise. E o que a auxiliar vai fazer? Vai acalentar ele, vai conversar, vai instigar ele a respirar, a se acalmar e depois vai explicar para ele a situação. Olha, hoje não é dia de educação física, o professor não vem hoje, mas amanhã ele vai vir no nosso horário. Então amanhã você terá educação física. O que a gente pode fazer para que você se acalme? Vamos brincar? Vamos fazer tal coisa? Então assim, esta é uma forma de você acalmar, acalentar a criança. E aí no dia seguinte você antecipa o momento para ela. Lembra que ontem nós não tivemos educação física? Pois é, hoje nós vamos ter. Como a prof te explicou, cada coisa tem o seu momento. Outro fator muito importante que pode desencadear a crise é a falta da comunicação. Ah, mas o meu filho é autista, mas ele fala. Ele fala, mas às vezes ele não consegue explicar a dor que ele está sentindo, ele não consegue explicar o porquê que ele está chorando, o porquê que ele está triste. E essa falta de não conseguir se comunicar, não conseguir explicar, não conseguir dizer que o brinquedo que o amiguinho tá na mão é o brinquedo que ele brinca todo dia e ele quer aquele brinquedo, pode desencadear uma crise. Já aconteceu diversas vezes da criança autista se apegar com um brinquedo da sala e em determinado momento o amiguinho está brincando com aquele brinquedo. Na cabeça do autista, aquele brinquedo é dele na sala, então ninguém pode tocar nesse brinquedo. Por isso que é importante antecipar o momento a professora explicar que agora o amiguinho tá na hora de brincar com aquele brinquedo. Se vê que a criança não consegue se acalmar, não consegue entender, aí é questão de conversar com o amiguinho, ver se ele cede o brinquedo só um pouquinho para a criança. Se ceder, depois volta a brincar. Um fator que pode acontecer do autista entrar em estado nervoso, entrar em estresse profundo, é a visita inesperada de uma pessoa. É a mudança da rotina. Às vezes vem um parente de longe visitar a família e pelo fato de estar na correria do dia a dia, a mãe não antecipou esse momento para ele. Quando chega aquela pessoa, faz parte da rotina do autista, senta no sofá dele, participa do momento que era só entre ele, o pai e a mãe, isso desestabiliza ele, desestabiliza todas as emoções. Então, o fato de receber uma visita vários dias em casa é muito importante que aconteça essa antecipação e que essa antecipação seja comunicada para a escola também e para a clínica terapêutica que o autista está, porque aí a TO e os profissionais multidisciplinares podem estar fazendo um trabalho em conjunto para que ele sofra menos com isso. Se você chegou até aqui, aproveita para curtir e dar um joinha,
Põe aqui nos comentários se o seu filho já entrou em crise e quais foram os motivos para a gente entender e poder ajudar também. Compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações do sininho para você receber os nossos conteúdos. Nós temos vídeos todos os dias exclusivos às 6 horas da tarde. Agora, como prevenir a crise? Primeira coisa, você tem que antecipar o momento. Como eu falei anteriormente, traz para a criança o que vai acontecer. Se você vai andar de ônibus, fica uma semana antes mostrando o ônibus, mostrando imagens. Vai no ponto de ônibus, mostra ele, ou na rodoviária, para a criança se ambientar com aquele momento. Quando chegar a hora, não ser um susto para ela. Usar recursos de comunicação visual se for uma questão de comunicação. No caso, quando a criança ela é não verbal, uma estratégia muito utilizada são as figuras, as imagens. Então, a hora da escola, o momento de dormir, o momento do almoço, da janta, o momento do passeio. Você antecipar e mostrar as imagens dos momentos que irá acontecer faz com que o autista fique mais calmo e não entre num momento de estresse, não entre nervoso, porque ele já está ambientado com o que vai acontecer através das imagens, quando é uma questão de comunicação. E quando é uma questão sensorial, como que nós podemos prevenir? Quando se tem estímulos sensoriais negativos, a melhor forma de prevenir quando é questão auditiva, que o autista é sensível ao barulho, a multidões. Uma coisa muito fácil de se usar é os protetores auriculares. Quando é uma questão de tato, você pode, se é um tecido que incomoda ou uma textura, usa um tecido que não incomoda, que não grude tanto, que não dê alergia. Quando a textura é muito melequenta, muito molhada, procure usar texturas mais secas e aos poucos vai introduzindo na vida dele, na rotina dele, para ele ir se acostumando com o novo. Porque o autista, o processo é gradativo, é cada dia um pouquinho, assim ele consegue se acostumar com algo novo. Tem também a questão sensorial de visual, muita exposição à luz ou um lugar muito escuro. Então, se há um dia muito ensolarado que a criança não está acostumada, usar óculos escuros. E se há um ambiente mais escuro, falar com ele antes para que ele vá se acostumando com aquele ambiente. E como falamos no começo do vídeo, o trabalho terapêutico com o autista, ele deve ser feito em conjunto com a TO, a professora da sala e a professora auxiliar e a família. Quando se elabora uma estratégia bem feita, é muito difícil com que o autista tenha crises frequentes. E isso é uma coisa que nós não podemos deixar permitir, que as crises sejam frequentes. Porque às vezes ele não se agride, mas ele pode ter um conflito interno, entrar em depressão ou entrar em tristeza profunda. Depois de todas essas informações referente à crise e também como prevenir, um ponto muito importante que eu ressalto para vocês: definam as estratégias junto com a TO e a equipe multidisciplinar. Quem é a equipe multidisciplinar? Psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, professora da sala, professora auxiliar e também a família. Todo mundo tem que estar de acordo, tem que estar falando a mesma língua para que esse estímulo ocorra e dê certo, para que essa prevenção, essa antecipação para que não ocorra a crise seja realizada com sucesso. E aí, gostou dessas dicas sobre prevenção, antecipação, como lidar antes, durante e pós a crise, como fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor tenham empatia? Algo muito interessante é você utilizar o cordão e o crachá de autismo quando estiver num banco que a criança acaba entrando em um momento de crise.
as pessoas que estão ao redor irão entender e ter empatia. Em festas de família, antecipe para a família, explique que é uma coisa que está fora da rotina, que pode ser que ele entre em crise, para a família não se assustar e ser empático também. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, deixa aqui nos comentários qual foi o momento que seu filho já passou, como que você agiu. E se não é inscrito no canal, se inscreva, nós temos vídeos e conteúdos exclusivos diariamente. E é isso aí, pessoal. Beijos, abraço e fui!